Ministro Eros Gal, ação direta de inconstitucionalidade 3978, requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, requeridos Governador do Estado de Santa Catarina e Assembleia Legislativa do Estado. Senhor presidente, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propõe ação direta questionando a constitucionalidade dos artigos 19, 20 e 21 de Lei Estadual de Santa Catarina. O artigo 19, a lei dispõe sobre regras gerais concernentes aos concursos públicos para ingresso e remoção na atividade notarial de registro no Estado de Santa Catarina. O artigo 19 diz que os concursos públicos em andamento, cujos editais de abertura estiverem em discordância com o disposto nessa lei e demais dispositivos legais referentes à matéria, estão suspensos até a sua plena adaptação ao ordenamento legal pela nulidade. Os artigos 20 e 21 convalidam atos de outorga de titularidade de delegação para serviços notariais e consideram titulares de delegação de serventias notarais ou de registro exercidas em caráter privado os titulares que as exerceram até 21 de novembro de 94. O requerente afirma a violação do disposto no artigo 5º, 37, inciso 2, e no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição do Brasil. O artigo 236 exige o concurso público, não se permitindo que qualquer serventia permaneça vaga sem abertura de concurso de provimento ou remoção por mais de 6 meses. Alega o requerente que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina pretende dar cumprimento aos preceitos constitucionais. Haverá sustentação, senhor presidente? Haverá sustentação. Haverá? Sim. Então, posso resumir para... Sim. Alega o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina abriu inscrições para o concurso de provimento de mais de uma centena de cargos de notários e registradores, estando incluídos nesse número os cargos ocupados indevidamente desde a promulgação da Constituição de 1988. Diz que após o encerramento das inscrições para esse concurso foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina a Lei número 14.083, que é objeto de impugnação nesta ação, que prevê regras gerais concernentes aos concursos públicos para ingresso nas atividades notariais. No bojo desse ato normativo, no entanto, foram inseridos preceitos que visam a suspender o concurso em andamento e permitir que os substitutos das serventias, nomeados até 1994, sejam elevados à condição de titular. O governador do Estado de Santa Catarina defende a constitucionalidade da lei, a Assembleia do Estado sustenta que a lei, na verdade, complementa preceitos da lei, a lei estadual complementa preceitos da legislação federal. O advogado-geral da União sustenta que o artigo 19 não é inconstitucional, visto que, na verdade, ele não propicia o ingresso em cargo público sem concurso, limitando-se a afirmar que a lei deve ser cumprida. No mais, afirma a inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21. O Procurador-Geral da República é pela procedência da ação em relação aos artigos 20 e 21, mas não em relação ao artigo 19. O requerente apresentou petição em que afirma a necessidade de apreciação urgente do pedido, vez que haveria prejuízo aos aprovados no concurso, que serão convocados para a escolha das vagas no dia 27 de outubro. Agora,
portanto, alega que, caso o concurso finalize antes do julgamento desta ADI, das 294 serventias oferecidas no edital, restarão apenas 134 vagas, pois 160 estão sendo beneficiadas pela lei estadual. A Associação Nacional de Defesa dos Concursos para cartórios requereu admissão no feito. Agora eu indeferi, mas recebi a peça como memorial. É o relatório. Pelo requerente, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará o doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, eminente procurador-geral da República, colegas advogados, senhoras e senhores presentes, senhores eventuários dessa corte, boa tarde. Senhores ministros, senhor presidente, serei breve exatamente porque o tema versado nessa ação direta efetivamente não é novo nessa corte. E não é novo não apenas pela questão de estar como pano de fundo da discussão o ingresso em atividade notarial e registro sem concurso público, né? O que contraria os artigos 5º caput, 37, inciso 2º, 236, parágrafo 3º da Constituição. Mas sim porque o Estado de Santa Catarina, né, essa é a terceira vez que essa discussão vem ao plenário dessa Corte, né, e a primeira delas ocorreu no julgamento da ADIM 363, cujo relator ministro Sidney Sanches, julgamento esse ocorrido em fevereiro de 96, declarou a inconstitucionalidade do artigo 14 do ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. E assim o fez, essa Corte, à unanimidade, ao fundamento de que a regra de transição permitia a investidura de em cargo público, né, na função de delegação de registro e notarial, sem concurso público. Né. O Estado, então, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a pretexto, e digo mesmo que a pretexto mais no sentido de obtenção de um subterfúgio, né, melhor dizendo, em 96 tentou disciplinar a discussão, ou seja, 4 meses após a declaração de constitucionalidade dessa Corte, o Estado de Santa Catarina promulgou uma emenda à Constituição do Estado, emenda de número 10, né, tentando, entre aspas, regularizar aquelas situações. E essa emenda constitucional número 10 foi questionada pelo Conselho Federal da OAB, por meio da ADIM 1573, cujo relator também, ministro Sidney Sanches, e esse tribunal, à unanimidade, julgou procedente, melhor dizendo, essa ação direta, para entender pela inconstitucionalidade do artigo da emenda constitucional 10. E a partir daí, então, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina publicou o edital 84 em 2007. Abriu inscrições para o concurso público de cargos de notário e registradores. Né? Foi o momento, então, em que a Assembleia Legislativa, no afã de, mais uma vez, tentar regularizar essa situação e outorgar a titularidade de cartórios sem concurso público, editou a Lei 14.083, cujos artigos 19, 20 e 21, né, efetivamente permite a investidura desses servidores, desses notários, sem concurso público. E, na prática, o artigo 20, o que faz? Ele convalida todos os atos praticados, né, outorga de delegação, com base no artigo 14 do ADCT, que foi julgado inconstitucional por esse egrégio tribunal, por meio da ADIM 363. E o artigo, é válido observar aqui, que, na verdade, essa pretensão de convalidar, esse ato de convalidar essas delegações, teve um escopo um pouco interessante, porque diz a Assembleia Legislativa, inclusive, que se pretendeu convalidar os atos de outorga que então eram feitos pelo presidente do Tribunal de Justiça, para que então passassem a ser feitos pelo governador do Estado. Ou seja, não questiona efetivamente se há a inconstitucionalidade em vista da delegação sem concurso público, mas apenas pelo fato de substituir o ato de delegação, permanecendo, portanto, a inconstitucionalidade. E, por outro lado, o artigo 21, né, da lei ora impugnada,
eleva à condição de titulares, sem concurso público, os substitutos nomeados até 21 de novembro de 1994. E aqui não se trata de uma tentativa da legislação em preservar situações jurídicas já consolidadas em nome e em respeito ao postulado da segurança jurídica, né? Posto que essa efetivação, originariamente considerada, era proveniente do artigo 14 do ADCT, que foi julgado inconstitucional pelo Supremo por meio da ADIM 363, como coloquei agora há pouco. Então, a matéria de fundo, efetivamente não se trata aqui de uma particularidade, de uma identidade fática com o mandato de segurança do eminente relator, ministro Eros Grau, mandato de segurança 26860 do Estado de Mato Grosso do Sul, em que se discute essa situação do ato de disposição da Constituição do Estado, outorgar essa delegação aos notórios. Por quê? E digo que não há identidade fática, uma vez que lá no Estado do Mato Grosso do Sul, a Constituição do Estado, logo após esse questionamento e esse primeiro julgamento do Supremo, com base na ADIM 363 e na ADIM 1573, ela foi revogada, esse dispositivo foi revogado, e a partir dali, nenhum ato normativo foi editado para disciplinar a situação desses notários que haviam sido investidos sem concurso público. Então, a particularidade que diferencia exatamente esse precedente que foi indicado pela Assembleia Legislativa com base nessa ADIM, está exatamente nessa situação, de que o ato de delegação lá atrás foi julgado inconstitucional com base no julgamento da ADIM 363. E, posteriormente, esse Supremo reafirmou a posição com base no julgamento da ADIM 1573. Ou seja, essa investidura, ou essa tentativa de preservar pseudo-situações jurídicas já consolidadas, na verdade, funciona como um subterfúgio e como um desrespeito à autoridade das decisões desse egrégio tribunal. E aí trago apenas a título de ilustração, como bem pontuado no parecer da Advocacia Geral da União, que esse tribunal já tem jurisprudência maciça. E aí cito a ADIM 417, cujo relator, o ministro Maurício Correia, em julgamento ocorrido em 25 de agosto de 95, bem como a ADIM 552, relator o ministro Sidney Sanches, também do ano de 95, entendeu pela inconstitucionalidade de leis estaduais que objetivavam exatamente investir nas funções de cartório, de registro, de notas, etc., pessoas sem concurso público. Também, como bem pontuado no parecer do eminente Procurador-Geral da República, na ADIM 1855, o ministro Nelson Jobim, esse excelso Supremo Tribunal Federal, mais uma vez reafirmou o seu entendimento de que a investidura sem concurso público não é possível após a Constituição de 1998. Por fim, senhor presidente, apenas, como bem pontuado pelo eminente relator, está em curso, todos sabem, a PEC 471 de 2005. E por conta da discussão no Congresso Nacional dessa PEC, há uma espécie de cronograma alternativo. E aí, ou seja, esse concurso que foi criado, que foi iniciado em 2007, de fato existem 294 vagas. E aí, uma vez que essa Corte não venha mais uma vez a reafirmar sua posição quanto à inconstitucionalidade de leis estaduais que pretendam, na prática, promover a outorga sem concurso público, vai gerar um prejuízo concreto de que 160 dessas vagas serão ocupadas por pessoas que se enquadram exatamente nos artigos 20 e 21 da lei impugnada. Então, é bem provável, caso essa PEC seja promulgada, que eventualmente haja questionamento sobre a declaração de inconstitucionalidade. Mas, por hora, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados pede esse colendo tribunal que julgue, que declare a inconstitucionalidade dos artigos impugnados na lei objeto dessa ADIM. É o que se pede. Muito obrigado. Senhor relator.
favor. Senhor presidente, a matéria é extremamente simples, já foi examinada inúmeras vezes pela Corte, tal como foi observado. A DI 363, 1573, eu estou me referindo a todos esses casos, para observar que os artigos 20 e 21 da lei estadual violam o texto da Constituição. Porque não há dúvida de que o provimento de cargo da atividade notarial depende de concurso público. Cito mais recente a DI 3.519, que foi o relator do ministro Joaquim Barbosa. Então, com relação aos artigos 20 e 21, não me parece que haja qualquer dúvida, eles são francamente inconstitucionais. Como no que tange ao artigo 19, o que esse artigo diz simplesmente é que os editais de concurso público em suspenso devem ser adaptados à lei nova. Evidentemente, no que ela não tiver a lei nova de inconstitucional, que são basicamente os artigos 20 e 21, que, na verdade, não estão imbricados no artigo 19. Esse artigo 19, na verdade, ele não viabiliza o ingresso indevido no serviço notarial. Na verdade, os editais de concurso público são, na prática, verdadeiros regulamentos autônomos, que, portanto, devem ser adaptados sempre à lei. Por essa razão, senhor presidente, eu estou julgando parcialmente procedente o pedido para afirmar a inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21, mas não do artigo 19. Ele diz que os concursos públicos em andamento que estiverem em discordância com essa lei É a lei valida situações contrárias à realização de concursos públicos. Não, me perdoe, só o artigo 20 e 21. Ministro Eros, eu estou numa linha de reflexão, concordo com Vossa Excelência que a rigor, o 19 não seria frontalmente inconstitucional. Mas talvez com uma medida profilática nós também pudéssemos declará-lo inconstitucional. Por quê? Porque é um expediente para permitir, mediante a suspensão dos concursos, que aqueles que estejam ocupando os cargos ilegalmente ou inconstitucionalmente permaneçam gozando as benesses do cargo por tempo indefinido. Se nós deixarmos o artigo 19 Se for por arrastamento, eu concordo. Foi imputado. Então, eu estou de pleno acordo. O artigo 19, na verdade, suspende concursos que estão em processo de realização, mas supostamente em desacordo com o teor da lei, cuja inconstitucionalidade, em parte, se reconhece. Veja bem, ministro Lewandowski, essa matéria chamou minha atenção bastante pelo seguinte, porque os artigos anteriores, eles respeitam genericamente a como se realiza um concurso. Isso não foi impugnado e não tem absolutamente nada, vamos dizer assim, contrário à Constituição. O que foi contestado foram os artigos 20 e 21, que se não existindo, retirados do texto da lei, o artigo 19 ainda sobreviveria porque ele diria respeito aos artigos 1º ao 18. Mas o que observou o ministro Lewandowski me faz com grande tranquilidade caminhar no sentido de também... Por cautela. Sim, por cautela. Por isso que eu falei em arrastamento. Não é bem a hipótese de arrastamento, mas seria um arrastamento cautelar, para que sirva de exemplo aos outros. Por empurramento. Então eu evoluo nesse sentido. Também. Isso é do ministro Joaquim. Também. De acordo, presidente, porque se não for apanhado 19, os substitutos continuarão eternamente na titularidade, não efetivados, mas continuarão. E essa é uma situação a que se opõe a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, desde
o julgamento da DIN 126 de Rondônia, de que foi relator o eminente ministro Otávio Galotti, o Supremo Tribunal Federal vem enfatizando, de um lado, como salientado aqui pelo eminente relator, a indispensabilidade da realização do concurso público de provas e títulos, que representa uma exigência explícita do próprio artigo 236, parágrafo 3º da Constituição. Penso que uma PEC que estaria tramitando no Congresso Nacional já foi sepultada, né? Mas, veja, Vossa Excelência, o Supremo Tribunal Federal, enfim, na década anterior, declarou a inconstitucionalidade do artigo 266 do Estado de Rondônia, cujo teor era este, aspas, os serviços notariais e de registro do Estado passam a ser exercidos em caráter privado, ficando assegurado o direito à titularidade aos escrivães extrajudiciais e tabeliães, nomeados ou efetivados, que se encontravam exercendo a função ou no exercício da titularidade na data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Esta regra da Constituição de Rondônia foi também considerada inconstitucional pelo Supremo. Inspiração no 208 da Carta Prevista. Exatamente, da Carta anterior. Que, no entanto, exigiu que tivessem até 1983 5 anos, né? O que se revela essencial no caso, tem a impressão de que o próprio Conselho Nacional da Magistratura editou resolução nesse sentido, é que se impõe para o efeito de se legitimar a outorga de delegação registral ou notarial, a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos. Essa é uma regra constitucional muito clara e que decorre do próprio texto do artigo 236, parágrafo 3º. Eu acompanho o eminente ministro relator, senhor presidente. Também faço. Proclamo o resultado, portanto, o Tribunal, unanimidade, nos termos do voto do relator, declarou a inconstitucionalidade, portanto, dos artigos 19, 20 e 21, julgando totalmente procedente a ação.